A cópula em felinos é o processo reprodutivo no qual o macho e a fêmea se acasalam para a fecundação. Durante o ciclo estral, a fêmea entra em estro, que é o período fértil, geralmente manifestado por comportamentos como vocalizações intensas, aumento da receptividade sexual e postura característica de lordose. O macho apresenta um comportamento de cortejo, no qual pode ocorrer a mordida no pescoço da fêmea para imobilizá-la, facilitando a cópula. O ato sexual envolve a penetração do pênis, que nos felinos é adaptado com espículas na extremidade. Essas causam uma estimulação mecânica durante a retirada do pênis, o que induz a ovulação. Esse é um fenômeno denominado ovulação induzida. No nosso trabalho, temos um casal de gato persa que vive junto, o macho com 4 anos e a fêmea com 3 anos. A fêmea cicla 2 vezes ao ano. Vou falar sobre o desenvolvimento dos embriões. A fecundação ocorre após a ovulação induzida pelo coito, no segundo ou quarto dia. Após a fecundação, o embrião se conecta à parede uterina, ou endométrio, se fixando ali e iniciando seu processo de desenvolvimento fetal. Os principais momentos pelos quais passam os embriões felinos são a segmentação, a mórula, a blástula, a gástrula e a neurula. A segmentação silvagem pode ser definida como uma série de divisões mitóticas, que leva a um aumento no número de células. Porém, não afeta o volume do embrião. A mórula, massa sólida de blastômeros, resultante de uma série de silvagens de um zigoto ou ovo fertilizado. No sexto dia, ocorre a chegada do blastocisto no útero. O blastocisto é uma fase do desenvolvimento que ocorre após a fase quimórula. Caracteriza-se por ter forma arredondada, com uma cavidade blastocele cheia de líquido. No 13º ou 15º dia, começa o início da placentação. A placenta é um órgão materno-fetal. Tem porções fetais originária do saco coriônico, tem porção materna originária do endométrio ou decídua, tem a placenta mais o cordão umbilical, que constitui um sistema de transporte de substâncias, tem nutrientes e oxigênio para a mãe e para o feto, tem excretas e dióxido de carbono para o feto e para a mãe. As funções da placenta é a proteção, a nutrição e a excreção, o metabolismo, a síntese de glicogênio, colesterol e ácidos graxos, transporte de gases e nutrientes, difusão simples, difusão facilitada, transporte ativo e pinocitose, secreção endócrina, substitui corpo lúteo, assume a produção de progesterona, estrogênios são produzidos também. No 13º dia e no 15º dia, ocorre também a gastrulação e neurulação. A gástrula é a terceira fase do desenvolvimento embrionário dos animais triploblásticos. Chamamos de neurulação o processo em que a placa neural e as pregas neurais são formadas, e o fechamento que forma o tubo neural. Neste processo, o embrião pode ser chamado de neurula. A organogênese é a fase em que ocorre a diferenciação dos folhetos em órgãos. Ela se inicia nos cordados com a neurulação, que consiste na forma do tubo neural, a partir da ectoderme. Notocorda e celoma também são formados, sendo esse último delimitado pela mesoderme. No 17º dia, ocorre o fechamento do embrião. No 19º e no 20º dia, membros rudimentares e tem a formação do coração. No 21º dia, tem formação dos olhos e meato auditório externo. No 27º dia, tem membros torácicos e pélvicos com forma definida. No 29º e no 30º dia, tem a formação das pálpebras e orelhas. No 38º ou 40º
segundo dia, a formação do aparelho genital. No 46º dia, há pelos no corpo e focinho pigmentado. No 58º e no 62º é o nascimento. Então, a partir do momento que a gente vê a presença de fetos dentro da mãe, a gente avalia eles individualmente. Para que a gente consiga saber o período de gestação que essa fêmea está, a gente tem uma tabela de referência. Então, nessa tabela de referência, a gente tem os desenvolvimentos dos filhotes e de acordo com isso, a gente consegue saber qual idade que esses filhotes têm, em qual período gestacional esses filhotes estão. Então, nesse exame, a gente avalia a presença de vesícula, a diferenciação de alguns órgãos, desenvolvimento ósseo, se há a presença de dos olhos, a diferenciação das câmaras cardíacas, se conseguimos perceber o peristaltismo intestinal, que é o movimento do intestino. Então, para que a gente consiga ter uma precisão maior desse período de gestação, o ideal seria que esse acompanhamento seja desde o início, para a gente ver o desenvolvimento desses filhotes. Porque a gente avalia também a viabilidade, que seria o movimento fetal, batimentos cardíacos, quantidade de vesículas, se há desenvolvimento do líquido amniótico. No caso, quanto mais novo, mais líquido amniótico tem que ter ali dentro, porque eles precisam de mais proteção. Então, quando essa gestação está mais para o final, há menos presença de líquido amniótico. Por isso que é importante que a gente faça essa avaliação desde o início, para ver se no início já tem bastante líquido amniótico, porque isso é essencial para que os filhotes se desenvolvam bem. E também se há a presença de placenta, se ela está se formando. E essa avaliação ela precisa ser feita no intervalo de 7 a 10 dias. Dependendo do caso, precisa ser num intervalo maior ou num intervalo menor, caso a gente tenha alguma intercorrência ali no desenvolvimento dos filhotes. Primeiramente, no exame de ultrassom, a gente avalia a presença ou não de fetos. No ultrassom, não é avaliada a quantidade de fetos, mas sim é avaliado individualmente cada um. Para a contagem de fetos, o ideal seria fazer um exame de raio-x, que é onde a gente consegue ter uma boa base assertiva dessa quantidade de fetos. Mas no exame de ultrassom, até 30, 35 dias, a gente consegue ter uma boa base. Depois disso, eles começam a ocupar muito espaço, então no exame de ultrassom a gente não consegue contar certinho quantos fetos tem ali dentro. Mas enfim, após a gente ver que há presença de fetos, a gente começa a avaliar individualmente cada feto. Quando essa mãe ela tá mais perto de parir, a gente avalia o peristaltismo intestinal. A partir do momento que há um movimento intestinal nesses filhotes, indica que esses filhotes estão aptos para nascer. A gente também avalia o fluxo urinário nos rins, batimentos cardíacos. Os batimentos cardíacos, eles são muito importantes, porque a partir do momento que os fetos estão em um estresse fetal, eles começam a liberar o cortisol. Esse estresse fetal, ele acontece porque os filhotes começam a ter pouco espaço dentro do útero, então eles liberam o cortisol, que faz com que a mãe entenda que ela precisa entrar em trabalho de parto. Então, aí que a gente começa a perceber a mãe ficar mais estressada, mais ansiosa para poder parir. E a partir desse momento, a gente consegue avaliar se há necessidade da cesárea ou não. Nessa fase, temos o pré-parto, onde podemos visualizar a apresentação das contrações uterinas, que se dá pela queda dos níveis de progesterona e um aumento de prostaglandina e ocitocina, que são essenciais para a indução das contrações uterinas e o processo de parto. Aqui, como podemos observar, ocorre uma secreção vaginal amarelada, que se dá pela medida que o colo do útero se prepara para a dilatação. Podemos observar também
o processo de lambedura, onde a fêmea se lambe para limpar a região e estimular a liberação de secreções. A lambida serve também para aliviar o desconforto causado pelas contrações uterinas. Nessa etapa, ocorre a liberação do líquido amniótico, geralmente claro ou amarelado, que envolve os filhotes no útero. A liberação desse líquido ocorre quando a bolsa amniótica se rompe, o que indica que o parto está muito próximo. Os aspectos fisiológicos de um parto incluem o aumento do cortisol fetal, que atua na placenta induzindo a enzima 17-hidroxilase a reduzir a progesterona plasmática, enquanto aumenta os níveis de estrógenos. O aumento da relação estrógeno-progesterona aumenta a sensibilidade de prostaglandina 2-alfa e ocitocina. O parto se inicia pela luteólise induzida pela prostaglandina 2-alfa proveniente do útero. As fases do parto são contração uterina, dilatação da cérvix e liberação de ocitocina, rompimento da bolsa alantoidiana e amniótica, contração da musculatura abdominal e a expulsão do feto. E, por fim, a expulsão dos envoltórios fetais. Neste caso, conforme observamos na imagem, o canal vaginal da gata está sendo obstruído pelo saco embrionário de um neonato e ficou nesta posição por 1 hora. A resolução que se deu para esse problema foi colocar os recém-nascidos para mamar o leite da mãe. Com isso, estimulou a liberação de ocitocina e deu origem a novas contrações no útero. Desse modo, esse saco embrionário saiu do canal vaginal dela e ela pôde continuar o parto. Após o nascimento, os filhotes geralmente procuram as maminhas da mãe para se alimentarem. Essa primeira refeição é considerada essencial para a aquisição de anticorpos necessários para fortalecer o sistema imunitário. Por isso, a importância da tomada do colostro nas primeiras horas de vida. Além disso, os gatinhos receberão todos os nutrientes que precisam através do leite materno. Também devemos observar, no pós-parto, a saída da placenta por completo. O tempo de expulsão é de geralmente 30 minutos após o nascimento, levando em consideração que pode haver um pouco de sangramento e isto pode inclusive perdurar em poucas quantidades alguns dias após o parto. Caso ultrapasse 30 minutos para a expulsão da placenta, já podemos considerar como sendo um caso de retenção, o que exige atenção. Em relação ao cordão umbilical, geralmente a mãe corta. Se acaso ela não fizer, nós, tutor, devemos fazer. Então, para finalizar, a gente vai falar do puerpério da fêmea, que nos primeiros dias pós-parto, a fêmea demonstra uma dedicação quase exclusiva no cuidado dos seus filhotes. E aos tutores cabe somente observar, oferecer água, comida, porque normalmente a mãe vai passar a maior parte das 3 primeiras semanas com seus filhotes. Então, tem alguns cuidados essenciais nesse pós-parto. Primeiramente, o monitoramento da saúde materna, que o primeiro passo, ficar de olho na saúde da mãe, ficar atento a sinais de febre, secreções anormais, falta de apetite, qualquer comportamento estranho. Eles podem ser indicativo de problemas como infecções uterinas ou mastite, que vão necessitar de atendimento veterinário. Tem a higiene do ambiente, o local que a mãe vai ficar com os filhotes tem que ser limpo, seco, tranquilo. Alimentação adequada, muito importante também, que durante o puerpério a demanda energética da mãe aumenta, especialmente se ela estiver amamentando. Então, oferecer uma ração de alta qualidade, com todas os nutrientes, né, que ela vai precisar. Tem que ter bastante atenção aos filhotes, tem que monitorar eles, porque tem que garantir, né, que eles estão mamando adequadamente, ganhando peso. Se notar que tem algum mais fraco, com dificuldade de mamar, pode ser que seja necessário consultar um veterinário para ver se vai precisar suplementar com algum leite específico. E o acompanhamento veterinário, propriamente dito, né? Porque mesmo que tudo pareça bem, é fundamental levar a mãe para uma consulta veterinária alguns dias após o parto. O profissional pode realizar exames que garantam
que a recuperação está ocorrendo como esperado e que não há nenhum sinal de complicação.